Fala, gente linda! Professor Juarez para mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização do território, sobre a regionalização do nosso território, beleza? Olha aqui, galera. Primeiro de tudo, né, é importante trabalhar o conceito. O que é o conceito de região, tá? Região é um dos principais conceitos utilizados pela geografia, né, para a gente analisar o espaço, beleza? A gente lembra, né? Tem paisagem, tem lugar, tem território, mas também tem região. E o que é a região? Região é uma categoria importantíssima porque ela faz o seguinte, ela vai trabalhar, né, conceitos comuns desse espaço, beleza? Criando limites com outras áreas, beleza? Então uma região é uma área que tem características próprias e definidas, tá? Diferentes do seu entorno. Dessa maneira, a gente consegue, né, separar os espaços. E a separação dos espaços é essencial para a gente, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Por exemplo, se a gente tratar o Brasil, né, que é um país continental, a gente viu nas nossas aulas, como uma coisa só, a gente vai cair num erro muito brusco, num erro muito violento. Por quê? O Brasil, embora seja um único país, seja um único povo, ele tem particularidades. E essas particularidades vão gerar características próprias. É por isso que a gente vai chamar de região, porque cada espaço do território com características próprias, tá, é uma região específica, com demandas específicas, com necessidades específicas, com atuações específicas, com potencialidades específicas, beleza? Cada área cada área apresenta uma realidade, beleza? Então guarda aí no seu coração. Sempre que a gente falar de região, a gente vai falar de quê? De uma área, tá? Que tem características próprias, bem definidas e que são diferentes das características que a gente vai ter no entorno, beleza? Aí você vai falar assim, pô, Juarez, maneiro, entendi. Só que calma aí que tem mais um detalhezinho, assim, coisa pouca, nada demais. Que é o quê? A regionalização. Então vai falar assim, pô, região, regionalização, tem a ver. Pô, show de bola, já é um passo. O que é a regionalização? É simples, é o ato, beleza, de dividir, é o ato de classificar esse espaço geográfico a partir desses critérios para uma região específica. Ah, então quer dizer que a regionalização é o que a gente faz para criar as regiões. Pô, vocês são demais, é isso, exatamente isso. Regionalização é o ato de criar as regiões, beleza? É o ato de escolher uma coisa específica sobre aquele espaço, beleza? Para poder separar as regiões. E aí, o que eu utilizo para criar uma região? O que você quiser. Você pode fazer uma região através das ideias físicas, você pode fazer uma região através das ideias políticas, você pode fazer uma região através das ideias históricas, das ideias sociais, eu acho que eu já falei econômicas, mas econômicas. Então a gente pode fazer uma região através de ideias que nós quisermos colocar. A gente pode misturar essas ideias? Também podemos. A gente também pode misturar essas ideias para criar as regiões. Aí você deve estar pensando aí, ah, beleza, maneiro, show de bola. O espaço, então, é dividido em regiões para facilitar essa administração, para ver as potencialidades. Então, o Brasil tem uma região, tem uma regionalização? O Brasil vai ter algum tipo de regiões criadas? Com certeza. O Brasil tem várias regionalizações, tá? Aqui a gente vai tratar de 3, mas o Brasil tem várias. Qual é a primeira, mais importante para a gente? É essa aqui, beleza? As macro-regiões do IBGE, tá? Essa regionalização que a gente tem hoje, ela é a mais utilizada no Brasil, tá? E ela foi criada nos anos 90. Na verdade, ela foi criada nos anos 40 e ela foi sofrendo algumas transformações até chegar nessa realidade aqui, que é a realidade dos anos 90, tá? E essa regionalização era interessante porque ela vai criar 5 regiões dentro do território brasileiro, já vamos falar sobre elas, tá? E ela vai respeitar o quê?
os limites dos estados. Isso é interessante, tá, galera? Porque nem toda regionalização respeita os limites dos estados. Mas a do IBGE, as macro-regiões do IBGE, respeitam esses limites. E ela é baseada em quê, professor? Fala comigo. Ela é baseada, galera, em aspectos naturais e sociais dessas regiões, dessas sociedades. Então, o que você está querendo dizer? Que esses estados que estão dentro de determinadas regiões têm características próximas? É isso, gente. É isso. Vocês estão matando tudo. É exatamente isso. Por exemplo, a gente tem a região norte do Brasil, tá? Que é a maior área em relação à extensão, é aquela que tem uma concentração populacional baixa, que vai ter a floresta amazônica como o grande símbolo, beleza? E que tem quanto? 7 estados. Dá uma ligada aqui. Nós temos Rondônia, nós temos o Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, e nós temos o último estado criado, né, no território brasileiro, que é Tocantins, beleza? Essa é a região norte do Brasil. Quando a gente fala do Nordeste, Nordeste, né, aquela região que não é uma coisa só. Existe o Nordeste litorâneo, o Nordeste mais seco, ele tem particularidades, uma região que é mais antiga, né, de ocupação no território brasileiro, hoje em dia é muito voltada ao turismo, principalmente no litoral, que vai apresentar quantos estados? 9 estados, galera. A maior quantidade de estados no Brasil está no Nordeste e vai apresentar também a segunda maior população do nosso país. Olha aqui, galera, vamos começar pelo maior, né? Nós temos a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, nós temos o Maranhão. Olha só, são várias regiões ali, são várias regiões não, desculpa, são vários estados formando a região nordeste do território brasileiro. Então, ó, norte e nós temos aqui, ó, nordeste, beleza? Um pouquinho mais para a região central do Brasil, a gente tem uma região chamada de centro-oeste, beleza? O centro-oeste tem pouquinho, né? Tem pouquinho estado. Olha lá, centro-oeste vai ter Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Opa, tem um negocinho aqui que a gente vai chamar de Distrito Federal, que é a cidade de Brasília, beleza? Então nós temos 3 estados mais o Distrito Federal, que é a nossa capital, tá? Essa é a região de maior vazio populacional do país, tá? Embora seja uma região muito grande, ela é uma região que não tem muitas pessoas. E é interessante a gente destacar aqui que o desenvolvimento dessa área está muito atrelado ao agronegócio, né? Está muito atrelado à agricultura, à pecuária, a um setor primário aí da produção nacional, tá bom? Nós temos a região sul, também formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como vocês estão vendo, tá? Que é uma área de melhor qualidade de vida no território brasileiro, tá? É uma área que apresenta um clima diferente, mais ameno, né? É uma área que tem o IDH melhor, o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente vai ter uma particularidade ali no sul do Brasil, tá? Mas quando falamos sobre questões econômicas, acima de tudo, a gente tem quem? Sudeste, formado por 4 estados, beleza? A gente vai ter São Paulo, principal estado do território brasileiro, Minas Gerais, tá? Que é o maior da região sudeste, nós temos o Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá bom? Que Rio de Janeiro, inclusive, é a nossa cidade, né? Então nós estamos localizados na região sudeste do território brasileiro. E aí é legal, galera, a gente entender, né, que o Sudeste é o espaço de maior concentração da população nacional, concentrando ali cerca de 42% da população do Brasil, é o que mais tem gente no território brasileiro, e a região mais desenvolvida economicamente, gera mais empregos, tem mais indústrias, tem uma concentração econômica muito maior, tá bom? Essa é a regionalização da onde? Do IBGE, macro-regiões do IBGE. 5 regiões dentro do território brasileiro. Tem outras? Tem outras. Tem, por exemplo, essa aqui. Olha só, essa regionalização ela é chamada, né, de geoeconômica. Esses vão ser os complexos regionais geoeconômicos, tá? E diferente do IBGE, esses complexos aqui, eles foram criados por um professor chamado Pedro Pinchas
Geiger, tá? Nos anos 60. E o Geiger, ele tem uma visão muito interessante sobre o território brasileiro e ele não trabalha, né, com os limites dos estados. Ele vai fazer uma regionalização que não respeita os limites dos estados. Por que ele faz isso? Porque ele considera que algumas áreas de determinados estados parecem mais com outra região do que com a própria região que o estado está inserida, tá bom? Então ele vai trabalhar dessa maneira. E qual é o tipo, né, de regionalização, qual é o tipo de critério que ele utiliza para regionalizar? Olha só, o Geiger, ele vai levar em consideração, né, os processos, como a gente está vendo ali, históricos dessa formação do território, tá? E ele busca, principalmente, uma questão muito trabalhada através da indústria, né? De como essa indústria, de como os aspectos econômicos vão desenvolver esses espaços dentro de uma questão histórica, tá? E também trabalha um pouco com a questão da natureza, tá bom? Então o Geiger divide o Brasil em 3 complexos regionais. Quais são esses 3 complexos? O maior de todos aqui, tá? O complexo que a gente vai chamar de Amazônia, tranquilo? Aí o nome já deu pra gente. Amazônia, floresta amazônica, então ele vai levar muito em consideração o aspecto natural desse espaço, sem um grande desenvolvimento industrial. Ali a gente pode destacar somente a Zona Franca de Manaus como sendo o grande ponto industrial do espaço. Nós não temos uma diversidade tão grande, até pela concentração baixa de pessoas, né? Uma mão de obra que muitas vezes não é tão qualificada quanto no Sudeste ou em outras regiões, tá bom? Galera, ele vai pegar, além, né, de todos os estados que a gente viu da região norte do IBGE, ele vai pegar aqui mais ou menos metade do Maranhão, aqui, tá vendo? Toda a parte oeste do Maranhão, tá? Ele vai perder o sul do Tocantins, mas ele vai ganhar quase que o Mato Grosso inteiro, beleza? Então a gente vai ter essa regionalização dessa maneira, tá? Nós temos aqui, ó, em vermelhinho, o complexo regional, o quê? Nordeste. Complexo regional Nordeste que tem uma diferença, né, galera? Olha só, é a região mais antiga de ocupação do Brasil, tá? A sua indústria, ela é um pouco mais arcaica, ela não é tão desenvolvida, tá? E aqui a gente vai ter uma similaridade, ó, entre o norte de Minas Gerais com a região Nordeste. Então pega um pedaço aqui de Minas Gerais para a região Nordeste, tranquilo? E nós temos aqui, ó, essa que é a principal região do território brasileiro, que é chamado de complexo quê? Centro-Sul. Olha que interessante, galera. A gente vai pegar Sudeste, uma parte do Centro-Oeste, mais o sul do Tocantins, como vocês estão vendo aqui, mais a região sul do Brasil, tudo lá do IBGE, beleza? Então esse complexo Centro-Sul é a área de maior concentração da população, é a área de maior desenvolvimento dessa população, é a área em que a gente vai ter uma indústria muito mais forte, que a gente vai ter uma tecnologia inserida dentro da produção agrícola, beleza? Então, opa, voltei sem querer. Então esse é o espaço de maior poder dentro do território brasileiro, segundo quem? O Pedro Pinchas Geiger, nessa regionalização aí dos complexos regionais geoeconômicos, tá? Aqui qual é a mais importante? Região Sudeste, tá? E por último, essa não tem na apostila, no livro de vocês, então presta atenção, guarda no coração. Essa última aqui, tá? A gente vai chamar de Brasis. Olha que interessante, né? Por que Brasis, né? Porque são 4 Brasis diferentes dentro dessa regionalização, feita, né, por 2 professores, feita pelo Milton Santos e pela Maria Silveira, no ano de 2001. E aí, galera, a gente vai ter uma divisão entre 4 áreas dentro do território brasileiro, tá? Que tem como base o meio técnico, científico e informacional. Aí tu vai falar assim, que isso, Juarez? Vem com essa palavra violenta não, o que é isso? Meio técnico, científico e informacional é o meio tecnológico, é o fluxo de informações que transita pelo espaço, é a condição de ter uma internet boa, produtiva, dentro de um sistema produtivo, industrial, de tecnologia, beleza? Então a gente vai ter o meio técnico, científico e informacional sendo a base dessa regionalização, beleza? Quais são os 4 Brasis aí do Milton e da Maria? Dá uma ligada, galera. Nós temos aqui a região chamada de Amazônia, beleza? Primeiro Brasil aí pra gente, a Amazônia, que não vai ter Tocantins, tá vendo?
Tocantins não está na região da Amazônia, tá? Então a gente vai ter a região Amazônia, que é a região da floresta, né, amazônica, que é a região de menor infraestrutura quando se fala do meio técnico, científico, informacional, desse fluxo de informações, tá? Nós temos a região Nordeste, que é aquela região mais antiga, mais arcaica e de difícil modernização, beleza? Nós temos a região Centro-Oeste, agregando quem? O Tocantins, que é a área de grande desenvolvimento da agropecuária, do agronegócio brasileiro, mas que está absolutamente sujeita ao comando da principal região do Brasil. Qual é a principal região do Brasil? A região que a gente vai chamar de concentrada, beleza? Por que concentrada? É porque é nessa região aqui, que é do Sudeste, mais o Sul do Brasil, que a gente vai ter a maior concentração de capitais, que a gente vai ter a maior concentração de infraestrutura, que a gente vai ter a maior concentração do meio técnico, científico e informacional, desses fluxos que vão circular pelo espaço, beleza? Tranquilidade? É isso então, galera. Gente, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, só me chamar, fala comigo, tá bom? Na próxima aula a gente tá junto. Beijão, tchau, tchau e até mais.